Ok, agora nós vamos resolver alguns dos exercícios da primeira lista de exercícios sobre lei de Ohm. Então, como eu já tenho um vídeo sobre análise de prefixos métricos, aqui nesse vídeo eu vou me concentrar na aplicação direta da lei de Ohm. Então, no exercício número 3 da primeira lista, a gente tem o seguinte enunciado. Em uma série de testes, foram realizadas algumas medições de grandezas elétricas em laboratório. Use a relação entre a tensão, corrente e resistência, R igual a V sobre I e as suas variações, para encontrar a grandeza desconhecida nos itens a seguir. Então a ideia é que em cada item aqui a gente tem duas das grandezas em um elemento de um circuito e a gente precisa encontrar a outra grandeza que completa ali a relação da lei de Ohm. Então no primeiro bloco a gente tem 7 exercícios aqui onde foram medidas a corrente e a tensão de um dispositivo, e a gente vai encontrar qual o valor da resistência instantânea desse dispositivo ao relacioná-lo com a lei de Ohm para esses valores de corrente e tensão. Tá? Então, nesse primeiro bloco, a gente vai usar diretamente a relação R é igual a V dividido por I, ou seja, resistência é a relação entre a tensão e a corrente do dispositivo. Começando pela letra A, 100 mA, 12 volts. Muito bem, então aqui a gente tem a relação R igual a V sobre I. No primeiro item são 12 volts e uma corrente de 100 mA. Então qual que é a resistência do dispositivo? Ótimo, então a gente vai precisar usar a calculadora aqui para facilitar algumas operações. Nem sempre será necessário, mas em algumas operações os valores vão ser um pouco quebrados e também é importante a gente aprender a usar uma calculadora científica, que pode nos dar bastante agilidade aí ao resolver essa sequência de exercícios. Então eu vou utilizar aqui a calculadora do Python, mas vocês podem utilizar a própria calculadora do Windows ou qualquer calculadora científica de um aplicativo de smartphone ou mesmo em um site qualquer da web. Eu vou utilizar a calculadora do Python por facilidade minha aqui e também porque a notação ela é muito parecida com a notação que a gente usa das potências de 10 ao utilizar uma calculadora científica da Casio, por exemplo, que é uma das calculadoras científicas mais populares. Bom, então nesse exemplo aqui, se a gente resolver usando a calculadora, a gente vai inserir os números da seguinte maneira. Eu vou abrir parênteses e vou escrever o valor da tensão, que está no numerador, e eu vou dividir por um valor entre parênteses, que é o valor da corrente. Só que o valor da corrente está em miliamperes, então eu preciso considerar o milli. Tá? Então, um número com 1 milli significa que ele está sendo multiplicado. 100 milli significa 100 vezes 10 dá menos 3. Tá? Então, são 100 milésimos de alguma coisa. Então, a gente pode escrever isso, por exemplo, como 100 dividido por 1000, ou 100 multiplicado por 10 expoente menos 3. Tá? Mas, em vez de a gente escrever 10 expoente menos 3, uma vantagem de usar a calculadora científica é que a gente pode substituir esse vezes 10 expoente menos 3 por um e menos 3. Esse e aqui indica expoente de uma potência de 10, tá? E a maioria das calculadoras científicas tem um botão onde a gente pode inserir esse e aqui, onde ele vai representar uma multiplicação por uma potência de 10 e logo depois do e a gente coloca o expoente dessa potência de 10. Tá? Mesmo se ele for negativo, a gente pode colocar direto assim com essa sintaxe, e menos 3. Tá? Se o expoente fosse positivo, a gente não colocaria o menos. Então a gente lê isso aqui na calculadora científica, 100 e menos 3 é a mesma coisa do que 100 milli. Ok? Então resolvendo, o valor aqui resultou em 120. Tá? 120 o quê? Como eu utilizei os prefixos no cálculo, e eu estou dividindo volt por ampere, então o resultado é em ohms. Tá? Então a solução aqui é 120 ohms. Mas para mostrar que dá para a gente chegar nesse valor aqui fazendo algumas operações, principalmente porque esse exemplo aqui envolve um cálculo mais fácil, eu vou observar o seguinte. Aqui eu tenho 12 dividido por 100. Tá? 12 dividido por 100, como 100 é uma potência de 10, a gente pode deslocar a vírgula duas casas para a esquerda. 0,12. Volt por ampere seria ohms. Mas como eu estou dividindo por milli,
eu tenho uma divisão aqui, ó, por 10 a menos 3, tá? E dividir por 10 a menos 3 é a mesma coisa que multiplicar por 10 ao cubo. Por quê? Porque esse 1 aqui, da fração, é a mesma coisa que 10 na potência de zero. Quando a gente tem essa relação aqui de divisão de números na mesma base, a gente mantém a base e subtrai os expoentes. 0 menos 3. Ok? Isso aqui vai resultar em 10 na 0 menos 3, vai dar mais 3, então 10 ao cubo. Lembrando que a unidade aqui está em ons. Tá? Aí, agora a gente tem duas opções. A gente pode manter assim, só que aí fica um pouco chato de ler o valor da resistência. A gente pode resolver essa multiplicação. Então, 0,12 vezes 10 ao cubo desloca 0,3 casas para a direita. E aí dá 120 ohms. Tá? E alguns ainda podem preferir utilizar esse valor aqui, 10 ao cubo, como um prefixo. Qual o prefixo? Quilo, para a unidade de ons. Então, uma solução alternativa seria 0,12. A gente usa o 10 a menos 3 como quilo e mantém a unidade ons. Okay? Agora, qual que a gente deve utilizar como resposta final? Depende muito do que vai ser feito com esse valor depois. Então, 120 ohms é um número fácil de expressar. Mas vocês já estão estudando a associação de resistores e vocês sabem que, eventualmente, se muitos resistores estiverem em kilo-ohms, talvez seja mais simples trabalhar com todos eles em kilo-ohms. Então, nesses casos, eu transformaria usando essa forma aqui em kilo-ohms, tá? Ambos os valores representam a mesma coisa, lembra? 0,12 mil metros é a mesma coisa que 120 metros, tá? Então, 0,12 quilômetros é 120 metros. Então, 0,12 quilo-ohms é 120 ohms. Então, a gente pode usar qualquer um dos formatos de resposta de acordo com a necessidade que vem depois. Para essa lista aqui, como a gente não vai usar para nada depois desses valores, a gente pode manter no formato que é mais legível, tá? E eu considero o 120 ohms aqui o mais legível nesse caso. Agora eu vou dar uma acelerada aqui no ritmo para a gente resolver o resto dos exercícios. Então, R para I igual a 5 amperes, tensão 127 volts. Aqui não tinha nenhum prefixo e o número ficou bastante legível, então 25,4 amperes. Letra C, 500 mA, 220 volts. Então, uma coisa que a gente acabou de ver no exercício da letra A é que quando a gente divide volts por miliamperes, se a gente não utilizar nada dos prefixos aqui, no caso, se a gente não utilizar o mili, a gente sabe que o resultado final aqui vai ser diretamente em kilo-ohms, tá? Então, se a gente usasse a calculadora agora, fizesse 220 dividido por 500, o resultado é 0,44 kilo-ohms, tá? Porque volt por miliampere resulta diretamente em kilo-ohms se a gente não aplicar aqui o prefixo do milho. Nesse caso aqui, eu vou fazer manualmente de outra forma, tá? Então, qual forma que eu vou fazer? Eu sei que 500 mili de alguma coisa, no caso 500 miliampere, é a mesma coisa que 0,5 ampere. Tá? Então, eu resolvo o milli aqui, troco a vírgula 3 casas para a esquerda e volto para a unidade ampere. Tá? Então, é 220 dividido por 0,5, agora sim, volt por ampere. Tá? Isso aqui já é ohms. E dividir qualquer número por 0,5 é a mesma coisa que multiplicá-lo por 2. Tá? Então, isso aqui vai dar o dobro do numerador. Ou seja, 440 ohms. Tá? Que é a mesma coisa que 0,44 kilo-ohms que a gente achou ali na calculadora. Letra D. Corrente 2 microamperes, tensão 5 volts. Bom, então aqui, ó, quando a gente divide volt por microampere, em vez de ir para kilo-ohms, a gente vai estar falando de mega-ohms. Tá? Eu vou mostrar por quê. 5 dividido por 2, o resultado é 2,5. Tá? Quando a gente divide por micro, a gente está dividindo por 10 na menos 6.
E dividir por 10 a menos 6 é a mesma coisa que multiplicar por 10 na 6, positivo. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que 2,5 vezes 10 na 6. Tá? E como eu já usei o prefixo e esse aqui não tinha, ficou volt por ampere. E volt por ampere é ohms. Ok? Então, como eu falei, 2,5 milhões de ohms é a mesma coisa que 2,5 mega ohms. Tá? Então, dividindo volt por microampere, a gente tem resistências aí de mega ohms. Uma forma de interpretar isso é, bom, se eu aplicar uma tensão de 5 volts em algum elemento e a corrente deu na ordem de milionésimos aqui de ampere, microampere, tá? Essa corrente é tão pequena, né, que ela está nessa escala, então é porque eu tenho uma resistência muito grande. E essa resistência muito grande está na ordem de mega ohms, ok? Se quiser expressar em kilo ohms, é só converter aqui para 2.500 kilo-ohms. Tá? 2,5 milhão de alguma coisa é a mesma coisa que 2.500 mil vezes essa coisa. 0,05 kA, 60 volts. Ok, então aqui ó, uma coisa interessante é que a gente pode ver que agora volt está dividindo por milhares de amperes. Tá? Mesmo que o número seja pequeno, né, a unidade quiloampere indica milhar de ampere. Se a gente fizer essa conta, a gente está vendo que a gente está dividindo um valor, 60, por um número que é menor do que 1. Então, o número que vai resultar da divisão aqui vai ser muito grande. Veja, 60 dividido por 0,05. Ah, observe, né? Calculadora científica, casas decimais, elas são indicadas com um ponto aqui, tá? A não ser que você tenha uma calculadora onde você pode selecionar o separador decimal para vírgula. Mas, em geral, as calculadoras científicas usam um ponto para separar os valores decimais. Então, 60 dividido por 0,05, 1.200, tá? 1.200 o quê? Volt por ampere, né, seria ohms. Mas como eu estou dividindo volt por quiloampere, então eu vou dividir por 1.000. Então, são milésimos do resultado. Né? Então, são milésimos de ohms. Tá? Porque dividir por 10 ao cubo é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3, que é 1.000. Tá? Então, tem várias formas de vocês interpretarem essa divisão. Tá? Bom, mas aqui, claro que não é tão interessante expressar 1.200 miliohms, tá? Porque é uma resistência pequena e a gente poderia usar o milli aqui, né? Ou seja, dividir aqui por 1.000 para chegar em 1,2 ohms, ok? Então, essa forma aqui é mais fácil de interpretar esse valor. Agora, 4 mA, 8 mV. Nesse caso fica fácil aqui de resolver, por quê? Porque milli dividido por milli cancela. E aí volt por ampere dá diretamente ohms, tá? Então aqui 8 dividido por 4 são 2 ohms. Por fim, a última desse bloco, 30 mA, 0,22 kV. Bom, aqui tem que tomar cuidado que quando eu divide quilo por milli, na verdade, eu estou dividindo 10 ao cubo por 0,001, ou seja, 10 ao cubo dividido por 10 a menos 3. Agora eu vou aproveitar e usar a calculadora aqui, porque em vez de ficar convertendo os dois números, eu vou tentar aproveitar o recurso da calculadora para usar os expoentes na sua forma direta. Então aqui a gente tem o primeiro número, que é o numerador, 0,22 kV. Então, exponencial 3. Ou seja, uma potência de base 10, expoente positivo 3. Dividindo por 30 mA. Então, 30 e menos 3. Tá? Então, é assim que a gente escreve usando a notação aqui científica da calculadora. 0,22 E3 é 0,22 kg alguma coisa. E 30 E menos 3 é 30 mil alguma coisa. Então, dividindo aí algo em kV por miliampere, vai encontrar o resultado aqui, ó, 7.333. Que unidade é essa? Bom, como a gente usou os prefixos, né, as unidades ali são volt por ampere, isso aqui tem que ser em ohms, tá? Então, 7.333,33 ohms.
Lembrando que é uma dízima, tem várias casas aqui depois. Que é aproximadamente, né, 7,33 kΩ, tá? Claro que eu perco a precisão aqui, né, na hora de voltar, mas também fica mais fácil de representar se eu quiser usar o valor em kΩ, ok? Então qualquer uma das apresentações aqui estaria correta. Ok, então vamos para a segunda parte. Então aqui a gente tem o bloco de questões, onde a gente vai encontrar a corrente, dada a resistência e a tensão correspondente ali naqueles elementos, tá? Bom, então nesse formato aqui, a lei de Ohm ela tem que ser escrita na sua forma em que a corrente ela é resultado da tensão aplicada e dividido pela resistência, né, que se opõe aí à passagem da corrente, tá? Então eu vou aplicar aqui as mesmas técnicas de antes, porque esse problema é muito parecido, né? Uma divisão entre duas grandezas elétricas, onde eu posso ter aqui a tensão em volts de novo, né, no numerador, e só que em vez da corrente no denominador, e aí eu teria volt por ampere, que dava ohms, né? Agora eu tenho volt por ohms, que é ampere, tá? Então eu estou calculando a corrente, tensão dividido pela resistência, mas as técnicas de cálculo aqui elas vão ser as mesmas. Então, no exercício da letra H, a gente tem ali a corrente para 10 ohms, 150 volts, tá? Então, I igual a V sobre R, 150 volts, 10 ohms. Bom, nesse caso aqui é bem simples, né? Só dividir 150 por 10, a gente tem 15 amperes, tá? Nenhuma regra de prefixo aqui. Agora, letra I, 22 kΩ, 20 volts. Ó, 20 volts dividido por 22 kΩ. Ok, então eu vou optar fazer esse cálculo assim. Eu já vou olhar as unidades aqui e observar, né? Volt por ohm dá uma corrente, amperes. Quando eu divido alguma coisa sem prefixo por quilo, tá? O resultado é em milli. Então, eu vou ter um valor aqui que eu vou preencher usando a calculadora para dividir 20 e 22 aqui. E o resultado vai ser em miliampere. 0,90909, tá? Então, 0,9090. Isso aqui é uma dízima periódica, tá? Esse 90 aqui ele vai se repetir. Ok, então esse resultado já está em miliamperes, tá? Se a gente quisesse escrever ele numa escala ainda menor, microamperes, por exemplo, né? A gente poderia escrever 909,09 microamperes, tá? Então, letra J, 50 volts, 150 quiloohms. Bom, então nesse caso aqui não precisa fazer muito cálculo, tá? É 1/3, 0,33 volt por quiloohm, né? Volt por 1 ampere, ampere dividido por 1000, miliampere. Alternativamente, se alguém quiser representar, 333,33 microamperes. Letra K, 50 miliohms, 12 volts. Bom, aqui nesse caso eu vou querer dividir usando a calculadora. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer 12 dividido por 50 e menos 3. O resultado aí vai dar 240. Tá? Então observa, nesse caso é mais conveniente realmente usar o prefixo, né? Por que a corrente é tão alta, né? Porque a gente tem aqui miliohms, tá? Miliohms é uma resistência muito baixa, mas muito pequena. Tá? Então, isso aqui é como se fosse um curto-circuito, quase, uma bateria, né? Dá uma corrente altíssima aqui, né? Poucas fontes, né, vão ter capacidade de gerar uma corrente desse grau aqui. Então, letra L, 1 megaohm, 13,8 kV. Esse exercício aqui é bem interessante porque
13,8 kV é a tensão que a gente tem nos condutores das linhas de distribuição, aqueles postes que tem 3 fios aí bem altos, muito mais altos que os postes mais próximos aí da casa de vocês. Então, em algumas ruas vocês vão ver as linhas de distribuição que conduzem ali a energia, né, que vem da subestação da distribuidora de energia de vocês e provavelmente é distribuído numa tensão tão alta quanto esta, tá? De 13,8 kV, 13,8 mil volts, tá? E aqui a gente tem uma resistência que ela é igualmente grande, 1 megaohm, né, uma resistência bastante alta. Poderia se pensar aí que é um caminho isolante, né, ou um material aí que é um péssimo condutor. Agora vamos ver se a gente aplicando uma tensão tão alta quanto 13,8 mil volts, né, 13,8 kV, vamos ver se essa resistência de 1 megaohm realmente aguenta, né, isola bem essa tensão, tá? Então o resultado aqui, nesse exemplo, a ideia não é fazer nenhum cálculo, por quê? Porque 13,8 dividido por 1 é 13,8, a gente não precisa fazer nada. Mas a gente tem que trabalhar com as unidades, olha só. Quilo dividido por mega, eu tenho 10 ao cubo no numerador, dividido por 10 na 6 aqui no denominador, tá? Vou até fazer esse cálculo aqui na calculadora para exemplificar para vocês que a gente também consegue trabalhar só com esse tipo de relação aqui de prefixos, né? Caso vocês não memorizem através da resolução de vários exercícios, né? Ou tem dificuldades aqui com as bases, né? A gente ainda tem mais um recurso que é o uso da calculadora, né? E nesse caso aqui, ó, a gente tem 10 ao cubo seria 1e3, tá? Porque esse e já é vezes 10 elevado no expoente, tá? Então é 1 vezes 10 elevado ao cubo, dividido por 1 vezes 10 elevado na 6. Então aqui, ó, 1e3 dividido por 1e6, tá? O resultado aqui, vocês vão ver, ó, é 0,001. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que 10 a menos 3. Tá? Então, esse resultado aqui, vocês podem até confirmar que a gente pode reescrever isso como 10, 3 menos 6, tá? E esse 3 menos 6 resulta em menos 3, tá? Lembrando, a gente estava falando de amperes, tá? Então, é 13,8 miliamperes. Isso aqui é miliamperes. Tá? Conclusão. Se a gente divide kV por megaohm, as correntes que a gente tem ali são da ordem de miliamperes, tá? Realmente são correntes muito baixas, né? Mas elas existem, tá? Então quer dizer que alguma corrente percorre esse equipamento aqui, mesmo sendo uma corrente baixinha, tá? Ele não é um isolante perfeito. Próxima, letra M, 500 ohms, 9 volts. Aqui eu vou fazer um truque, tá? Por conveniência, eu vou fazer 9 volts dividido por meio kΩ. Por que eu vou fazer isso? Porque eu sei que dividir por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2, então 18. Volt por 1 é ampere, mas como é dividido por 1000 é miliampere. Ok? Então, fácil de fazer o cálculo pensando desse jeito. Letra N aqui, 330 kΩ, 25 volts. Agora eu vou optar aqui pelo uso da calculadora. 25 dividido por 330e3. Observa o uso do parênteses aqui quando eu quero associar o número com o seu prefixo, tá? 7,5 vezes 10 dá menos 5. Tá? Então, na verdade, 7,57 vezes 10 dá menos 5. Unidade amperes, tá? Agora, isso aqui ficou um pouco chato de representar. Vamos converter esse 10 a menos 5 amperes aqui. Eu quero usar com o valor de prefixo mais próximo, que seria 10 a menos 6, tá? Bom, se eu quiser usar 10 a menos 6 aqui, eu preciso emprestar aqui uma casa, né? Da vírgula, tenho que deslocar ela para a direita uma vez
E aí esse 10 na menos alguma coisa tem que me dizer quantas casas eu tenho que voltar a vírgula, né? Se eu estou ainda incrementando uma casa para a direita, eu vou ter que voltar uma a mais, além das 5, que eu já teria que voltar ela aqui para representar o número em amperes, né? Então, isso aqui é 75,75 vezes 10 a menos 6, e essa parte aqui é uma dízima, amperes. Só que 10 a menos 6 a gente já sabe que é micro, né? Então, microamperes, tá? 75,75 microamperes. Ah, professor, mas quando dividia volt por quilo ohm, não dava milli? Realmente, 25 dividido por 330 é 0,07575 miliampere, tá? Só que 0,07575 miliampere é a mesma coisa que 75,75 microampere. Então, em vez de escrever isso aqui em miliampere, eu prefiro escrever isso aqui em microampere, tá? Porque é mais conveniente. Tá? O número ficou tão pequeno que a escala de micro, né, amperes ficou mais legível aqui do que milli. Letra O, 12 volts, 2.2 kΩ. Aqui, com certeza, eu vou usar milli. Já dá para ver que o número aqui vai ser maior que 1 na divisão. Então, volt por quiloohm, miliampere. 12 dividido por 2.2, 5.45. Isso aqui é uma dízima. 5.45 miliampere. Falta só a letra P aqui. Deixa eu arranjar um espaço para fazer ela aqui em cima. Letra P, 230 kV, 10 megaohms. Então observa, ó, de novo, kilovolt mega ohm, né? Só que agora é uma tensão muito mais alta. Essa tensão é a mesma que é usada nas linhas de transmissão. Então essas linhas que saem das subestações mais próximas do gerador, por exemplo, e aí se estendem por quilômetros e quilômetros de distância até chegar nas subestações mais internas, próximas das cidades, tá? Para fazer a distribuição em uma tensão de 13.8 kV. Então ela é rebaixada perto da cidade para 13.8 kV, mas aquelas linhas, aquela estrutura metálica clássica, grande, né? E os 3 ou 4 fios, né, trafegando aí quilômetros de distância, que vocês veem geralmente em estradas, né, ao longo das estradas, ali observando no horizonte. Aquelas linhas ali transmitem uma tensão bem alta, 230 mil volts. E aí a gente vai ver aqui quanto que é a corrente que essa tensão produz numa resistência de 10 mega ohms. Então, 230 dividido por 10, 23, né? E kilovolt dividido por mega ohm, a gente já resolveu antes, o resultado é miliampere, tá? Que fica 10 a menos 13 aqui, e volt por ohm, ampere, tá? Ótimo. Então, ó, observa, ainda é da ordem de miliamperes, tá? Embora a minha tensão tenha elevado aqui da ordem de 10 vezes em relação àquele outro exemplo, a resistência que também aumentou da ordem de 10 vezes, né? Então o resultado ficou dentro da mesma faixa, né? Esperada. Ok? Então dá para ter uma ideia, ó. Obviamente a resistência ali entre os condutores, né? Entre um e outro, ela tem que ser muito alta, né? Para que você não tenha um curto-circuito, né? Para que não tenha corrente, né? Entre os condutores, ou seja, mesmo a resistência do ar, né? É óbvio que a resistência do ar com uma certa distância ela vai conseguir atender essa necessidade, né? Mas quando eu tenho condutores de alta tensão, por exemplo, eu não posso aproximá-los muito, porque aí pode ser que em algum momento a resistência do ar ali já não é mais tão pequena, né? Quando eles ficam muito próximos, ao ponto de que a alta tensão vai conseguir fazer com que corrente atravesse mesmo esse material isolante que é o espaço aqui do ar, tá? Então, quando eles estão próximos, eu posso ter curto-circuito sim se a tensão for muito alta. Tá? Então a gente controla daí a distância entre os condutores para que a gente tenha uma resistência suficientemente grande para que não tenha nenhum tipo de fuga de corrente, né? Nenhum curto-circuito aí entre esses condutores, tá? Que tenham essa diferença de potencial bem alta. Bem, agora nós vamos para o último bloco deste exercício 3 aqui, tá? Onde a gente quer encontrar a tensão para uma resistência conhecida e uma corrente que percorre essa resistência conhecida aqui. Então a gente sabe a corrente que percorre essa resistência, né?
e a gente sabe o valor da resistência também. Então a gente pode aplicar a lei de Ohm no seu outro formato, que é simplesmente manipulando, né, a equação da lei de Ohm. A gente escreve que a tensão em uma certa resistência é igual ao produto dessa resistência com a corrente que passa nela, tá? Então vamos lá, vamos começar com a letra Q. 100 ohms, 2,5 amperes. Então, V é igual a resistência vezes a corrente que passa nessa resistência. 100 ohms vezes 2,5 amperes, tá? Então, ohm vezes ampere, resultado aqui vai ser em volts. 100 vezes 2,5, né? Acaba deslocando aqui a vírgula duas casas para a direita. 250 volts. Direto, não precisa fazer nenhuma manipulação. Letra R, tensão para resistência de 2 kΩ com uma corrente de 3 mA. Então, 2 kΩ vezes a corrente que passa nessa resistência, 3 mA. Bom, aqui é mais fácil usar os prefixos, tá? Por quê? Porque, olha só, vou só multiplicar os números primeiro. 2 vezes 3, 6. Agora eu tenho quilo vezes mili, né? Então, quilo, 10 ao cubo, vezes mili, 10 a menos 3, tá? Ohms vezes ampere, volts. O que acontece aqui, né? Produto com a mesma base, expoentes diferentes, eu vou somar, né? Os expoentes, então, produto de base 10 com expoentes diferentes, eu somo os expoentes, mantenho a base. Só que 3 com menos 3 vai dar 0 nessa soma. E 10 na 0 é 1, então isso aqui basicamente está se cancelando. Ok? Então o resultado, 6 volts. Tá? E sempre que a gente tiver quilo ohms multiplicando miliamperes, esse quilo dos ohms aqui, ele cancela com miliampere. Tá? E aí a gente tem o resultado diretamente em volts. Isso acontece bastante em circuitos eletrônicos, tá? A gente geralmente tem em circuitos eletrônicos resistências em kΩ e correntes da ordem de miliamperes, então as tensões ali de circuitos eletrônicos são todas em volts, tá? Alguns volts, que são valores típicos aí de circuitos eletrônicos, tá? Letra S, 330 ohms, 12 miliamperes. Então, olha só, 330 vezes 12 e ohm por miliampere, tá? Tem várias formas de resolver isso aqui, mas eu vou aproveitar e vou usar de novo a calculadora. Ó. Vou fazer 330 vezes, abre parênteses, 12 e menos 3, que é 12 mili, né? Ok? Resultado, 3,96. Então, tem várias formas de resolver, né? Mas uma delas é a gente usar aqui, então, os prefixos e atribuir eles direto na calculadora. Vou só anotar o resultado aqui, 13,96. Resultado já em volts, porque eu já usei os prefixos, né? Outra forma que vocês poderiam ter enxergado isso é que 330 vezes 12 é 3.960. Tá? Só que aí eu tenho ohm, ampere, volt e milivolt. Então, 3.960 milivolt. Tá? Só que aí 3.960 milivolt é a mesma coisa que 3,96 volts. Tá? Então é bem mais fácil representar essa tensão nessa escala aqui. Letra T, 470 ohms, 500 mA. Bom, nesse caso aqui, multiplicar por 500 mili de alguma coisa, eu posso usar esse mili e converter de volta para ampere, e aí eu sei que eu estou multiplicando 470 ohms vezes 0,5 ampere, tá? E multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Então, o resultado aqui dá 235 volts. Letra U, tensão para 270 kΩ, corrente de 3 microamperes. Olha só, 3 vezes 270, 810. Agora, quilo vezes micro. Quilo, 10 ao cubo. Micro, 10 a menos 6. Como vai se multiplicar? Soma, né? Só que um
tem coeficiente negativo. 10 ao cubo vezes 10 dá menos 6, é 10 na 3 menos 6. E 3 menos 6 é menos 3. E 10 na menos 3 é mili. Né? Mili o quê? Volts. Ampere vezes ohm. Alternativamente, né, a gente poderia ter escrito 0,81 volts. Letra V, 70 ohms, 5 amperes. Então dá 350 volts. Direto, não tem nenhum mistério. Letra W, 200 mega-ohms com 15 microamperes. Então, como a gente está falando de multiplicação, assim como antes, quando eu falei que quilo vezes mili, né, era 10 ao cubo vezes 10 a menos 3, se cancelavam, 10 na 6 com 10 na menos 6, ou seja, mega vezes micro, também se cancela. Tá? E aí a gente vai ficar aqui com o resultado de 200 vezes 15, que é 3.000 volts. Tá? Alternativamente, a gente pode escrever isso aqui, convertendo para quilovolts, 3 kV.